Tudo bem aí? Sim, sim. Muito bem. Vamos começar essa live então. Nós já temos pessoas entrando aí na nossa live. As pessoas vão chegando, pessoas da sua clínica, amigos nossos. E que bom, Fernanda, que Sim. nós estamos juntos aqui. Que delícia, viu? Tô morrendo de saudades da tua presença aqui, de te encontrar, do nosso curso, das reuniões. Tá fazendo falta, viu? Muito bem. Fernanda, você tem um espaço maravilhoso aí em Valinho, São Paulo, que é a Clínica Fernanda Figueiredo, e você é fisioterapeuta já há alguns anos e trabalha, eu vejo sua preocupação grande com a dor. E para quem está chegando agora, o tema que nós escolhemos é a cura das dores físicas e emocionais. Porque a gente sabe que a dor não se trata apenas de uma dor física. Talvez a dor começa no físico e depois vai para o emocional. Ou talvez cuidando do emocional a gente encontra a cura para o físico. A dor, Sim. a dor é um movimento da alma. Isso a gente pode confirmar que é um movimento da alma que às vezes é expresso no corpo. Mas a dor é um Isso. movimento da alma. Como é que você Sim. vê essa questão da dor? Então, a dor, ela tem várias formas, né, da gente interpretar. Então, o que que acontece? A gente precisa muito tomar cuidado, né? Os pacientes que procuram aqui a clínica, que vêm para esse tratamento de dores, normalmente eu costumo falar que vem após ter passado por vários lugares e a dor ainda permanece. Então, quando a gente consegue olhar para um paciente como um todo, a gente consegue enxergar a diferença entre uma dor puramente física e quando esse paciente acaba somatizando coisas do teu emocional, sentimento, as emoções e acaba trazendo algum tipo de dor para o físico. E é o que eu costumo muito falar aqui para a equipe toda da clínica, que nós somos uma equipe diferenciada justamente porque a gente consegue enxergar esse conjunto de sintomas físicos, mas que não necessariamente é uma dor física, né? Sim, às vezes a pessoa chega na sua clínica, ela quer uma cura de uma dor física, é uma dor no pé, uma dor na coluna, é uma dor que não para nunca, que impede ela de dormir, que impede ela de fazer alguma atividade. Nós tivemos clientes em conjunto que você tratou a dor física, você começou com o tratamento da dor física, que então foi uma sessão, duas, três, quatro, e no meio daquele processo você notou que não era apenas uma dor física. E aí, eu sei que você, como profissional, você é muito perspicaz nesse sentido. Você vai conversando com o cliente vai contando, daqui a pouco o cliente chora, daqui a pouco o cliente fala de uma mágoa, daqui a pouco o cliente fala de uma dificuldade. E aí você começa a notar que aquela dor se relaciona com algo maior, que ela se manifesta no corpo, mas não é puramente no corpo. E algumas vezes nós fizemos esse trabalho conjunto. Você começou com a questão corporal, que é vital, que é importante, e depois eu fui ver o que é que essa dor trazia, qual o significado, porque a dor tem um sentido, tem um significado. Qual é o significado da dor? E para cada pessoa uma dor diferente. Digamos se a gente atender 50 pessoas com dores na coluna, cada dor vai ter um sentido diferente, porque cada pessoa tem uma história diferente, não é isso? Isso mesmo. O que eu costumo muito perceber é que cada paciente chega aqui com um tipo de dor, então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente que é profissional da área da saúde, de não ter um pré-julgamento daquela dor e de nunca minimizar a dor daquela pessoa, porque muitas vezes uma dor que para mim ela é pequena, para você pode ser uma dor muito intensa, muito grande. Então, como que eu costumo fazer aqui? Todo paciente que passa pela clínica, eles vêm muito por indicação, por encaminhamento médico, tá? E esse primeiro atendimento, ele é feito por mim, que é uma avaliação. Nessa avaliação, eu tenho já uma sensibilidade mesmo de conseguir perceber e prestar atenção se essa pessoa também tem algum tipo de influência de somatização da questão emocional. Então, normalmente eu começo com atendimento de terapia manual, né? E durante a primeira, segunda sessão, o paciente ele começa a se abrir, começa a falar sobre as questões pessoais, e aí nesse ponto que eu consigo perceber
se associar a terapia manual, a parte médica, com uma terapia sistêmica, que seja, no caso, a constelação, tem uma ajuda. Então, acaba potencializando o meu tratamento aqui na clínica. Então, muitas vezes eu preciso, né, de um paciente que passe por você para fazer uma terapia para conseguir me ajudar eu acessar o que ele veio me procurar, a dor que ele veio me procurar. Então, associando as duas terapias, a gente tem um resultado muito melhor. Eu queria saudar aqui, tem várias pessoas entrando aqui, tem pessoas que eu conheço lá do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo, então pessoas de São Paulo, de Valinhos, da sua clínica, pessoas de Do outros, Mato Grosso, do Mato Grosso, a minha avó, minhas tias estão com os bichinhos. todo mundo aí, pessoal da Bahia, meus parentes também, então o pessoal está chegando aos poucos. A gente avisou para muitas pessoas, algumas pessoas estão trabalhando agora, outras podem nesse momento compartilhar desse saber que nós estamos falando hoje sobre a dor. Qual é o sentido da dor? Quando a gente fala de dor, a gente está falando de algo tão presente, mas ao mesmo tempo invisível, né? Porque você não vê a dor, você não pega, você não pesa a dor. Então ela é invisível e ao mesmo tempo é presente. Você fala assim, eu estou com uma dor no peito, eu estou com uma dor no pé, uma dor na coluna. Ninguém sabe como é essa dor, ninguém sabe o tamanho dessa dor, como é. Como você falou, uma dor para mim pode ser grande demais, para você pode ser pequena. Para cada pessoa, uma dor, não é? Para cada pessoa, uma dor Sim, diferente. Não é assim? sim, sim. A gente costuma muito falar que a dor ela é uma interpretação boa ou ruim, né? E que o nosso cérebro recebe uma informação. E essa informação vai depender muito se essa dor ela pode acontecer do nosso meio externo ou do nosso meio interno. Então, não necessariamente a dor ela vem por conta de um machucado, de uma lesão, de uma pancada. Ela pode sim vir da somatização das nossas emoções, de estresse, de toda a parte emocional, ela pode vir associada. Muito bem. Tem gente de Goiânia aqui também, viu? Então, o pessoal de Goiânia aí dizendo, estou em Goiânia. Se vocês que estão entrando aí são de outras cidades, que não é de São Paulo, pode colocar aí no comentário da onde são. E se tiver uma pergunta sobre dor, a gente pode responder também essa pergunta. A gente pode falar alguma coisa que talvez possa ajudar. Se você tem alguma dor, você, não o outro, e você quer alguma informação, de repente a gente pode ajudar você com alguma informação. Muito bem. Eu, como um constelador familiar, através das constelações, eu observo que a dor é necessária para revelar algo que está escondido. Então, por mais que as pessoas... Olha, Angélica de Cláudio, Minas Gerais. Não é? Bem-vinda, Angélica. Por mais que as pessoas tenham medo da dor, não queira a dor, por mais que as pessoas sofram com a dor, a gente tem que entender, todos nós precisamos definitivamente entender que a dor tem nome e sobrenome. A dor revela alguma coisa e a dor me leva para algum lugar. Então, quando eu estou vivendo uma dor, quando uma dor chega na minha vida, no meu corpo, eu preciso saber essa dor quer revelar o quê? Quer revelar o quê? Às vezes, uma reorganização familiar, às vezes uma ordenação, às vezes um equilíbrio no relacionamento de casal, um reequilíbrio nas finanças, um equilíbrio na profissão. Às vezes a gente entra numa profissão que ela vai gerar dor, porque é uma profissão pesada, muito pesada. Você faz todo dia aquilo que é pesado para você. Você precisa fazer porque você precisa da sua manutenção, do seu dinheiro, mas aquilo é muito pesado para você e aquilo vai te gerar dor. Ou você está num relacionamento que você é incapaz de conversar claramente, de estabelecer equilíbrio. Você sente-se num relacionamento preso, ofendido, pequeno, maltratado, não amado. Isso vai gerar dor. Isso vai gerar dor. Então a gente vê que a dor ela tem um comportamento, muitas vezes, ela tem a ver com nossos relacionamentos. Quando isso está resolvido, melhora-se muito. Não é isso, Fernanda? É isso mesmo, né? Eu vou até compartilhar um caso que a gente atendeu em conjunto, né? Uma paciente veio me procurar, ela tinha muitas dores há mais de 15 anos e uma dor muito intensa em região cervical, uma dor de cabeça muito intensa.
E aí, teoricamente, né, ela tinha todo um comprometimento anatômico, tinha os exames de imagem que demonstravam, né, que realmente ela tinha alterações que também poderia gerar os sintomas que ela tinha, né, que ela estava sentindo. E aí, depois de umas 3 sessões, eu já estava conseguindo trabalhar um pouco, gerar um pouco mais de relaxamento na parte corporal dela. Ela começou a falar sobre uma perda que ela teve familiar, que foi a perda de um irmão. E quando ela mencionou a perda desse irmão dela, tudo que eu tinha ganho já durante o meu trabalho com ela, né, que a gente já estava no finalzinho da sessão, ela voltou para aquele padrão de retração, aquele padrão, né, de os ombros para frente, um padrão de encurtamento e muita tristeza, porque ela mencionou no irmão. Aí naquela sessão ela não falou o porquê, né? Mas aí com cuidado na outra sessão eu consegui que ela me contasse um pouquinho da história. E aí a dor dela coincidiu muito com quando o irmão dela teve um episódio que ele se suicidou e ela se sentia extremamente culpada por não ter percebido que o irmão estava com depressão. Então, nesse atendimento, eu pude notar que a dor dela era causada, sim, por alteração postural, por tudo que tinha dado no exame, né? Mas ela também tinha uma dor que a gente fala que era uma dor de alma. Então, assim, em um período muito pequeno, ela teve a perda do irmão, a mãe dela, na sequência, faleceu, logo depois o pai. Então, as 3 pessoas que ela mais amava, que tinham um laço muito importante, familiar com ela perdeu no espaço de tempo de 1 ano. E aí, isso gerou várias alterações no corpo, foi trazendo muita retração, e essa retração foi gerando um desequilíbrio postural. Então, no caso dessa paciente, a dor, ela realmente ela era física, né? E todo o comprometimento que ela tinha da questão postural veio por conta de uma somatização, porque a fáscia vai retraindo e vai gerando desajustes, né, na questão de corporal como um todo, e aí ela começou a ter sintomas de muita tensão e isso tudo justificou. Então, eu me lembro que eu até te pedi uma ajuda com ela chegou a fazer uma única sessão com você, e depois dessa sessão ela referiu uma grande melhora. Claro que a gente associou a parte médica, né, que ela estava fazendo um acompanhamento com um grupo muito importante que trabalha com dor crônica, continuou fazendo as sessões de terapia manual, de fisioterapia, RPG, mas me facilitou quando ela passou com você e fez essa terapia, né? Então a gente enxerga muito claramente que uma tragédia familiar pode influenciar naquela dor. O que eu me lembro desse caso é que, para muitas pessoas, a dor ou a doença também pode ser uma fuga. Por mais que pode parecer que dói, que tem que ir no médico, que está sofrendo, isso tudo é verdade. Existe um sofrimento, existe uma dor, mas atrás de tudo isso, às vezes existe um papel de vítima. Eu preciso sofrer. Ou através do sofrimento eu tenho algum ganho. Qual o ganho que você tem com esta dor? Qual o ganho que você tem com este sofrimento? Qual o ganho que você tem com essa doença? Então, quando você descobre o ganho, aí você descortina a pessoa. Então, você tem um cliente, uma cliente que ela quase não anda, que ela tem dificuldade, e quando você vai olhar a história, existem realidades que ela não quer enfrentar. E com aquela doença, todo mundo fala, não, vamos deixar para depois, porque você está doente. E aí fica postergando uma realidade que precisava ser resolvida. Então, muitas vezes, atrás de uma dor tem uma vítima. E nesse Sim. papel de vítima, ninguém cresce. Então, um dos papéis fundamentais das constelações é um papel duro, né? É falar para a pessoa assim, olha, você não é vítima. Pelo contrário, levante e faça o que você precisa fazer. Então, quando o cliente começa a fazer o que ele precisa fazer, quando ele levanta para ser sujeito da história, dono da vida dele, aí a dor também começa a ir embora. A dor vai embora. A dor vai embora. Então, nós precisamos, de fato, fazer movimentos na nossa alma, no nosso comportamento, para que essa dor possa ir embora. No caso dessa cliente, que nós atendemos de forma conjunta,
Ela sofria muito por muitos anos, mas ao mesmo tempo ela consentia o sofrimento. Ou seja, eu preciso desse sofrimento porque esse sofrimento, ele me guarda, ele me protege. Então, quando o sofrimento aumentou, que saiu do limite, que ela procura você e diz, eu não aguento mais, aí agora ela precisa olhar para aquelas realidades que aconteceram na história e que não foram resolvidas. Aí tem Sim. os mal arranjos que a gente faz na vida, né? A gente arranja a vida de qualquer jeito, depois a gente paga um preço. E se a gente quer melhorar, a gente tem que consertar e colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então, a dor tem a ver também com desordem, eu diria isso. A dor tem a ver com desordem. Quando tudo está desordenado, aí a dor permanece. E eu percebo muito, né, Josafá, que tem muitos pacientes que não querem melhorar. É exatamente isso que você falou. A dor tem um significado importante para aquela pessoa. Por exemplo, eu me sinto excluída, então se eu tenho dor, as pessoas têm pena de mim e acabam me incluindo. Então, tentar trabalhar de forma global, né, enxergando essa pessoa como um todo, faz uma total diferença. Toda vez que eu vou avaliar um paciente, eu costumo muito falar que a terapia, né, o tratamento, o sucesso da melhora dele depende 50% de mim e 50% dele. Porque a gente também tem que jogar essa responsabilidade para a pessoa, porque muitas vezes a pessoa não quer melhorar. E ela acha meios de falar assim, bom, eu tentei também a fisioterapia e não melhorei, eu tentei também a terapia, não melhorei, eu tentei também a parte médica e não melhorei. Então eu acho que a gente também tem que pensar e respeitar aquela pessoa que não quer melhorar e que para ela tá tudo bem, tá bom da forma que tá, concorda? Tem pessoas que não estão preparadas ainda para dar o salto, para se libertar da dor. Tem pessoas que não estão preparadas. Na Bíblia tem uma história bem interessante que Jesus Cristo vai até o templo de Jerusalém e encontra um homem que está se arrastando, ele é paralítico, do lado de uma piscina. Havia uma história que de vez em quando um anjo descia do céu, mexia a água dessas piscinas e todo mundo que era doente que se jogasse dentro da piscina na hora que o anjo borbulhou a água, ficaria curado. E Jesus chega para o homem e pergunta bem assim, o que você está fazendo aqui? Ele fala, eu sou paralítico e toda vez que eu quero me jogar na piscina, ninguém me joga porque fica todo mundo agitado e eu fico aqui. Eu sempre fico para depois. E quanto tempo você está aí? Ele fala, eu estou há 38 anos. E é isso que eu quero ressaltar aqui. 38 anos com uma dor. Aquela dor já fazia parte da identidade daquela pessoa. Quando a dor permanece com a pessoa, ela já se torna a identidade da pessoa. De forma que Jesus, ele não fala para Jesus que quer ser curado. Porque tem muitas pessoas que elas não querem ser curadas. Porque ficar curado significa, e agora? Eu vou reclamar de quê? E agora? O que é que eu vou fazer sem a dor? E agora? Como é que você é a vítima? Eu não vou ser mais vítima. Então, quando a pessoa não tem a doença, muitas pessoas elas perdem elas perdem uma justificativa. Elas se perdem completamente. É Então, como se perdesse o significado da vida delas naquele momento. sim, é igual uma pessoa que está no relacionamento, digamos, uma mulher que reclama do marido. Ela reclama, reclama, reclama. O dia que o marido não está, ela se perde, porque a vida dela está em função de reclamar do marido. Então, quer dizer, aquilo que parece que é pesado, aquilo se torna algo tão profundo dentro da pessoa que tirar aquilo da pessoa é fazer ela se desconstruir e ter que reconstruir. E Hipócrates vai dizer, né, antes de curar uma pessoa, pergunte se ela está disposta a deixar aquilo que adoeceu ela. Sim. Não é? Então, quer dizer, antes de você curar alguém, às vezes a gente olha para uma pessoa doente, a gente fala com uma dor, a gente fala que sofrimento, eu quero te livrar disso, mas às vezes a pessoa não quer, não chegou a hora, não chegou o Não está momento. preparada. Talvez ela precise de um pouco mais de dor, infelizmente. Sim. Você aí na clínica, Fernanda, recebe muitas pessoas, não é? E muitas pessoas reclamam de dor.
qual é a maior reclamação? É dor na coluna, é dor no pé? Onde está o índice maior? O que é que você vê de índice maior nas reclamações das pessoas a respeito das dores? Olha, hoje, né, eu falo que 80% dos pacientes aqui da clínica tem alguma questão em relação à coluna. Tanto a coluna cervical, que é a região aqui do pescoço, quanto a coluna lombar, né? Muito por conta do nosso dia a dia, por conta da rotina de trabalho, que hoje em dia as pessoas trabalham em tempos muito maiores do que antigamente, praticamente sentado em frente do computador. Então a tecnologia trouxe muita coisa positiva, mas também fez com que todo mundo ficasse muito tempo parado, muito tempo sentado numa mesma posição, e numa posição muitas vezes inadequada. Então, hoje, a maior queixa aqui, sem dúvida, é a questão de dores na coluna como um todo, tanto cervical quanto lombar. E aí, muitos pacientes chegam até a mim por indicação mesmo, boca a boca, né? Um paciente se tratou, teve uma melhora muito importante, e aí acaba indicando um amigo, vizinho, colega. E também a gente tem muitas indicações médicas, né? Aqui a gente tem um trabalho em conjunto com a equipe médica, são médicos que trabalham com dores crônicas, né? Então são médicos especialistas, é uma equipe toda, e cada médico vai trabalhar de forma bem direcionada com cada paciente. Então, esses médicos acabam encaminhando para estar fazendo as sessões de RPG, para aliviar dor, e depois a manutenção acaba sendo o quê? Atividade física, respiração, fazer uma aula de pilates, praticar uma yoga, praticar um LPF, que são técnicas que, associada com o movimento, trabalha uma questão muito importante, que é a respiração. Então, às vezes, tem muito paciente que chega aqui, só de eu pedir para ele sentar na avaliação, parar, respirar, e aí eu tenho algumas ajudas, né, com os óleos essenciais, que dependendo do aroma, traz um relaxamento, já traz uma sensação de bem-estar para o paciente. Então, só do paciente sentar, respirar, sair daquele bombardeio de informações que ele tem fora da clínica no teu dia a dia e parar um pouquinho para se cuidar, é impressionante como já eles sentem uma diferença, uma melhora. Então, eu brinco até, a pessoa chega, só de conversar um pouquinho ela já melhorou, mas é porque saiu daquele estímulo de estresse que estava tendo lá no dia a dia. Tem pessoas aqui falando que ficaram curadas depois que descobriram sobre uma dor crônica na coluna, não é? E tem pessoas falando que não dá para generalizar a dor, e eu queria dizer o seguinte: primeiro, nós respeitamos profundamente a dor de todas as pessoas. A dor de cada um é a dor de cada pessoa. Então nós respeitamos e acolhemos a dor de cada pessoa. Só que como profissionais que trabalham com a dor, nós já sabemos que muitas dores, elas revelam outras realidades. As dores muitas vezes revelam outras realidades. E nós, como profissionais, temos que perguntar o que se esconde atrás desta dor. Porque a Fernanda, ela é fisioterapeuta. Então você chega com a dor na coluna, ela faz toda a técnica possível durante várias sessões. E ela chega à conclusão em algum momento que não tem jeito, que o cliente não está melhorando, que ele não encontra resultado. E ela me fala: olha, Josafá, esse cliente, não é? Esse cliente, ele já fiz tudo o que era possível, usamos todas as técnicas possíveis, mas não melhora. E ele me trouxe também essa história. Então, vamos olhar na constelação se essa dor tem algum significado. E a gente olha para esta dor na constelação e muitas vezes a gente vê que ali tem uma cisão com o pai, com a mãe, ali a gente tem um assassinato, ali a gente tem alguém que morreu, alguém que foi abusado. Então, quando a gente olha para essas realidades, a gente vê que a dor tem uma justificativa. Porque, de fato, houve uma dor dentro do sistema daquela pessoa. Eu ainda queria dizer o seguinte: ninguém aqui é santo e todo mundo aqui já passou por dores. Então, há mais de 10 anos, basicamente, acho que 10 anos, eu comecei a ter síndrome do pânico. Logo eu, sou tão ativista no trabalho, eu trabalhava na televisão, trabalhava 12 horas, 14 horas por dia, o tempo todo, e um determinado dia eu senti uma pontada no meu peito.
E eu falei, eu vou infartar e morrer. Corri para o médico, rapidamente. Quando eu cheguei no médico, aí eu fiz o eletrocardiograma, fiz todos os exames do coração possível. A médica, que já me conhecia, ela olhou e falou assim, olha, não tem nada demais. Eu vou te dar um remédio para você relaxar. Falou isso. E eu vim para casa, tomei esse remédio, mas eu passei meses sentindo dores no peito. A dor sumia e voltava. E eu comecei, então eu comecei um tratamento, vários tratamentos, e eu descobri então que era pânico. Eu tinha pânico naquele momento. Então, a minha dor, embora fosse real, porque você sente a pontada no peito, você não é que você está inventando, você está tranquilo, você está assistindo televisão, vendo um filme, de repente uma pontada no seu peito e você perde o equilíbrio de tudo. Você vai até o médico, faz os exames e não tem nada. Então, quer dizer, a dor, ela existe. Quando eu descobri o que atuava na minha vida naquele momento, quando eu comecei a fazer mudanças, a dor foi embora. Eu poderia ter ficado no remédio o tempo todo, tomando um ansiolítico todos os dias, me enchendo de remédio. Eu tomei durante um período, mas depois eu fiz mudanças na minha vida. E com as mudanças, depois de um certo período, porque não é mágica, depois de alguns meses, eu comecei a diminuir os sintomas da dor, a chegar a um ponto de não ter mais a dor. Mas foi um processo que exigiu de mim. Então eu tenho que ter um compromisso. Não é o médico que me cura, que o médico só apenas dá o remédio. É eu que me transformo. Então eu queria trazer esse testemunho para que as pessoas entendessem que o patamar da dor ele é muito largo. O patamar da dor é quase infinito. Cada pessoa tem a sua dor e cada realidade é a sua. E nós respeitamos a todos. Mas nós precisamos buscar o caminho, entendeu? Eu queria falar isso pra gente. E tem uma pessoa perguntando aqui da frase de Hipócrates, é o seguinte, antes de curar, antes de trazer a cura para uma pessoa, pergunte se ela quer se livrar daquilo que adoeceu, que a adoeceu. Então a frase é essa, que tem uma pessoa aqui perguntando. Nós estamos falando sobre a cura das dores físicas e emocionais, eu, Josafa Moraes, e aqui Fernanda Figueiredo, que é uma querida que tem uma clínica fisioterapeuta lá em Valinhos, São Paulo, aqui do lado, né, que eu estou em Campinas, você está em Valinhos, e a gente trabalha em conjunto, para descobrir, para diminuir a dor das pessoas, não é isso, Fê? Isso mesmo. Só fazendo um comentário, é como se fosse também um paciente que tem uma fibromialgia, né? Aquela dor, ela é presente, né? O paciente tem várias limitações em relação àquela dor, só que é uma dor que não vai ser diagnosticada por nenhum exame. Então, é uma dor que a gente tem que procurar ajudar como um todo, porque medicação só não vai trazer a melhora, a fisioterapia apenas não vai trazer a melhora. Então, quando a gente engloba fisioterapia, médico e terapia, o ganho dessa paciente é muito grande, porque é uma dor intensa e que limita a pessoa de fazer atividades simples do dia a dia, desde vestir uma roupa, sair para caminhar, pegar um filho, né, agachar para pegar um filho. A pessoa tem dores e essas dores vão limitando tanto que aí a pessoa começa a ficar deprimida, começa a entrar em depressão por conta da dor. Então, a importância é muito grande de associar tanto o trabalho de questão física quanto da questão mesmo emocional. Tem pessoas falando, perguntando ainda sobre o pânico, sobre como se livrar. A medicina ajuda muito, os remédios, os médicos. Nós temos várias ferramentas. Quando na minha experiência, falando da minha experiência do que eu vivi, quando eu tive pânico, eu procurei primeiro um cardiologista, porque eu achava que eu ia morrer. E ela me passou um remédio. Depois eu procurei uma psicóloga, uma terapeuta, e falei, eu preciso me cuidar. E aí então eu abri um espaço para a escuta, porque naquela atividade de todos os dias, eu nunca tive escuta de mim mesmo. Então, quando a gente busca um terapeuta, a gente vai se encontrar. A gente busca o terapeuta para se auto-encontrar, para se descobrir a história. Depois disso, eu comecei exercícios físicos, abri espaço para isso, onde eu podia gastar minha energia, onde eu podia ficar cansado, eu podia relaxar fazendo exercício físico. E depois, além de tudo isso, eu fiz também acupuntura.
não é? Então a acupuntura também me ajudou nesse processo também. Eu fiz isso durante um bom tempo. Eu tomei remédio, depois eu fui diminuindo o remédio. Eu sofri muito e eu ficava com raiva de mim, porque eu sofria muito. Eu achava que ninguém me entendia, eu tinha vergonha de falar para as outras pessoas, porque nós vivemos uma dor calada, porque quando você fala da sua dor, você parece que diminui, você fica falando de É sofrimento, fraco. é fraco, então você quer se mostrar forte, você não vai falar da dor, e a gente vai se consumindo, até que eu consegui me livrar disso. Mas o que eu quero deixar claro é que toda dor, ela revela algo. Se eu posso deixar uma palavra clara aqui é, quando você está com a dor, o que é que essa dor revela? O que é que esta dor revela? Quando você descobre o que a dor revela, você começa o caminho da cura. Não é isso? Isso mesmo, sim. Tem pessoas que vão até a sua clínica. Você tem uma clínica já há quantos anos? Há 5, 6 anos? 10 anos? Rui. Quando A clínica desde 2013. Desde 2013. E a maior parte das pessoas vão em busca de resolver alguma dor. Sim, sim. As pessoas vêm por conta de dor e acabam ficando, porque aí aqui a gente consegue unir, né, o tratamento da dor com a questão da atividade física. Então, dentro do Pilates, a gente desenvolve um trabalho também de tratamento. Então, não é um Pilates para atividade física, é um Pilates que é voltado totalmente para tratamento e reabilitação. Eu tenho a questão do treino funcional, onde o profissional acaba reabilitando, ele trabalha com reabilitação de movimento, então é como se ele preparasse o corpo daquele paciente, né, daquele aluno que está com limitação de muito tempo tendo dor, ficou muito tempo sem fazer atividade, então o treinamento funcional consegue reabilitar esse movimento para que essa pessoa não volte a se machucar, não volte a se lesionar durante uma atividade física. E aí eu tenho toda a linha do bem-estar, que entra a questão de massagem, massagem com pedras quentes, massagem relaxante, massagem com óleos essenciais. Tem um médico que faz a parte de acupuntura aqui, que dá traz um benefício muito grande nos tratamentos de dores também, que ajuda a reduzir o processo inflamatório, né? E aí eu sempre acabo direcionando para a equipe médica quando tem a necessidade, quando essa dor ela persiste, ou quando eu consigo interpretar que é da competência médica. Eu costumo falar que cada um tem que ficar na sua retaguarda, né? Então a gente precisa, assim, muito da ajuda médica e eles têm sido muito parceiros. Então, por exemplo, o paciente está com dor, eu consigo que esse médico atenda esse paciente de uma forma um pouco mais rápida, porque às vezes a pessoa está com uma crise de dor aguda e precisa do médico naquele momento. Então, esse grupo que trabalha com dor, eles conseguem dar esse suporte aqui para a gente na clínica. Isso é muito, muito positivo, muito prazeroso, assim, para o paciente que se sente muito acolhido. Então, eu costumo falar que a clínica, além de a parte de fisioterapia, ela tem essa parte de acolhimento, né? Desse conjunto todo que o paciente se sente acolhido e permanece aqui com a gente há bastante tempo. Você tem uma experiência de tocar nas pessoas, que o seu trabalho de RPG, você toca nas pessoas, você vai sentindo na pele da pessoa o que acontece. Isso durante esse tempo todo fez com que você desenvolvesse talvez uma sensibilidade de olhar para o cliente, de saber qual é a dor do cliente, de saber onde pega, onde aperta, como estica, como cuida da pessoa, o que é que a pessoa precisa. O que é que você pode falar sobre isso? Quer dizer, essa sua sensibilidade diante da cura, a sua doação de fato, como é que você se doa quando um cliente deita lá na sua maca e você precisa fazer algo, você sabe que a pessoa está ali precisando de você, você se sente, digamos, você nasceu para isso. É muito engraçado, né? Porque a minha questão nessa área da parte de saúde, ela veio um pouco antes de eu ser fisioterapeuta. Eu fui técnica de enfermagem e trabalhei por 5 anos, né? Dentro de uma parte neonatal. Então, eu trabalhava com bebês. E eu falo muito que essa minha sensibilidade da mão veio por conta desse trabalho que eu fazia dentro de um hospital.
Então, quando eu começo a atender um paciente, eu acho que o ponto principal é a conexão, é a intenção que eu coloco no meu atendimento em relação àquela pessoa. Quando eu vou atender alguém, eu me desligo totalmente da parte externa, eu me desligo que eu também sou uma pessoa que tenho problemas, que tenho minhas questões pessoais, e eu fico presente como um todo para fazer aquele atendimento. E eu acredito que é essa presença, essa intenção de melhorar aquele paciente, de ajudar, que faz com que o meu trabalho seja muito eficiente. É claro que não é 100%, né, que a gente consegue livrar a pessoa das dores, mas alguma melhora eu consigo levar para aquela pessoa. Então, claro que eu tenho toda uma formação, eu fiz vários cursos de terapia manual, né, voltado para RPG. A parte teórica, ela é muito importante, né? Os estudos são muito importantes, mas eu falo muito para todo mundo que é a conexão, a intenção que eu tenho em atender aquela pessoa que me influencia muito a direcionar cada tratamento aqui na clínica. Tem uma profissional americana dos Estados Unidos que ela tem alguns livros, eu não sei muito, mas eu me recordo de ter lido alguma coisa, Mãos de Luz, acho que é Bárbara alguma coisa. E ela trabalha com a cura com as mãos. Um pouco que as pessoas também fazem reiki, né? Que é um pouco de Ah, imposição de uma energia. Eu acredito que, na minha forma de ver, para quem tem trabalho manual como você, a mão é fundamental. A mão é fundamental. E a mão é um portal de cura, né? Então, quando a gente pega uma pessoa, quando a gente segura, quando a gente, com a mão a gente come, com a mão a gente abençoa, com a mão a gente pega os objetos, com a mão a gente diz tchau, com a mão a gente faz muitas coisas. Nesse tempo agora de coronavírus, a gente não está sem se poder usar as mãos, né? Ninguém pode se cumprimentar, ninguém pode se pegar, mas a Bárbara, que é essa profissional americana, ela tem esse livro chamado Mãos de Luz. Ela fazer vários treinamentos onde ela utiliza a mão como meio de cura. Na culinária, eu falo para as pessoas que não existe comida igual porque a comida é feita com as mãos. E cada mão tem uma energia diferente, tem um calor diferente, tem uma textura diferente. Então, a mão traz as nossas digitais, e cada um tem a sua digital. Então, quer dizer, cada pessoa tem uma forma diferente. É uma forma diferente. E quando eu acredito que você e todos os profissionais da saúde que estão aí à disposição das pessoas, e aqui eu quero aproveitar até esse momento para fazer minha saudação a esses heróis da saúde que estão dando suas vidas nesse momento por tantas pessoas que estão aí nos hospitais sofrendo com o coronavírus, né? Então, os profissionais da saúde, eles emprestam as mãos. Eu diria que as mãos de Deus se revelam nas mãos dos profissionais da saúde para trazer alívio. Se não traz a cura, pelo menos traz um alívio, alívio. não é? É isso mesmo. E é o que eu sempre costumo falar aqui, né? Eu tenho uma equipe, né? Nós somos em 8 fisioterapeutas, né? E claro que a técnica, a gente tenta manter um padrão, né? De procedimento, um padrão de atendimento. Mas é muito específico o toque de cada um. Cada profissional vai ter um toque diferente, né? Então, isso é muito particular de cada um. E o que eu sempre falo é a intenção no que a gente vai tocar, é o respeito que a gente vai tocar aquela dor, aquele acolhimento em relação à dor, respeitar a dor de cada um, tomar muito cuidado para não fazer julgamentos, né, pré-julgamentos de que a dor não é tão intensa como demonstram os exames, que isso às vezes acontece, infelizmente, né, com muitos profissionais. Então, respeitar a dor de cada paciente, colocar a sua melhor intenção. Eu, às vezes, até faço meus atendimentos de olhos fechados, que eu consigo me conectar mais ainda com o paciente, e é uma coisa impressionante, porque a minha mão, ela vai sendo conduzida para o local que mais precisa ser trabalhado. É muito bom ter essa sensação de que minha mão está sendo conduzida, né? Não digo que é por questão energética apenas, mas ela é conduzida
por conta dessa sensibilidade que a gente acaba desenvolvendo ao longo de um tempo, né? Ao longo de um tempo de trabalho. É como se sua mão estivesse dentro de um campo de informação. E quando você se coloca à disposição, é como se sua mão ela fosse para o lugar que ela precisa ir, aonde precisa da ajuda. E tem uma coisa que se liga a mim e a você. O Hellinger morreu ano passado, o fundador das constelações. O Bert Hellinger morreu ano passado e antes de morrer ele fez o último livro dele, que é a biografia, não é? Ele fez a biografia. No livro ele fala que é minha vida, minha missão, uma coisa desse tipo. E o Hellinger vai dizer o seguinte, que as constelações familiares é uma forma de ajuda, uma forma de ajuda. E eu acredito que nessa live aqui que nós estamos falando das constelações familiares e também da fisioterapia, né? Então a gente pode dizer que ambas são formas de ajuda. É uma maneira de ajudar as pessoas. Mas é preciso que a pessoa queira se ajudar. Tem clientes, por exemplo, um cliente, digamos, que faz uma cirurgia. Vamos colocar um exemplo aqui, um cliente que faz uma cirurgia bariátrica para emagrecer. Se ele fizer essa cirurgia e não tiver consciente da mudança que ele precisa fazer, da necessidade de realinhamento da vida, de uma nova postura que tem que nascer, essa cirurgia ela vai ser apenas física. E depois, com o tempo, ela não vai ter efeito nenhum. Ou uma pessoa, por exemplo, que tem um câncer ou que faz uma cirurgia para uma outra necessidade. Então ela vai até o médico, descobre uma realidade, faz um tratamento e depois, como ela não cuidou, não olhou para aquilo como deveria olhar, passa-se 6 meses, 1 ano e surge outra coisa. As pessoas não estão atentas para o que a dor quer dizer. Então, o que é quando surge uma dor, o que quer dizer? Às vezes na minha vida, na minha forma de olhar para as coisas, quando eu tenho uma diarreia, quando eu tenho uma dor de cabeça, quando eu tenho um mal-estar, eu me pergunto, de onde que veio? E aí eu procuro rastrear. De onde que veio? Qual a origem? O que isso quer revelar? O que foi que eu fiz errado ou que eu não fiz? Porque a dor pode mostrar algo que você deveria ter feito e não fez. A dor pode mostrar algo errado que você de fato fez errado e agora você paga um preço por isso. Então, quer dizer, investigar a dor, e isso é um papel nosso, né, em todos os campos. Quando a gente vai conversando com o cliente, a gente vai percebendo qual é a dor do cliente, investigador. Uma pessoa muito ranzinza, uma pessoa muito pesada, uma pessoa muito raivosa, uma pessoa muito rancorosa, ela vai ter mais dificuldade com a dor. Você acha que não? Sim, com certeza. Isso é extremamente notável. Então, a pessoa que se coloca, né, se vitimiza o tempo inteiro, tem o tempo inteiro raiva de pessoas, que, digamos assim, é pessimista, fica o tempo inteiro achando que tudo de ruim aconteceu com ela tem uma inflexibilidade, vamos dizer assim, de não querer melhorar, de não conseguir melhorar, não é nem querer, é conseguir melhorar. Então tem mais dificuldade em se tratar, assim. E a gente nota que é preciso ter uma decisão. Infelizmente tem pessoas que passam por um processo, investem um dinheiro, mas elas não decidiram ficar curadas. Existe uma diferença quando você fala assim, eu quero ser curado, eu tenho consciência de que eu preciso da cura, e do que pessoas que procuram por procurar. Ela está querendo mais uma massagem do que uma cura. Sim, a pessoa ela tem que ter a ciência de que quando ela entra e se propõe a fazer um tratamento, ela tem que assumir esse papel também, não colocar a responsabilidade 100% na mão do profissional que está atendendo, porque de nada adianta a gente trabalhar toda uma questão de realinhamento corporal e a pessoa sair daqui e ficar repetindo os mesmos erros, né, posturais que ela repetia antes de me procurar.
Então eu falo que a mudança de hábito, a mudança de padrão também influencia muito no resultado, no sucesso do tratamento. Tem pessoas perguntando aqui sobre crenças limitantes. Como que uma crença limitante pode, por exemplo, favorecer com que a dor permaneça ou até aumente? Eu poderia dizer, nas constelações, que uma das crenças limitantes é não ser feliz. Por mais que a gente fale, eu quero ser feliz, eu vou ser feliz, eu mereço ser feliz, tem muita gente que acredita que vai ser infeliz a vida toda. Tem muita gente que acredita que não tem felicidade no fim das contas. E quando ela é infeliz, ela se coloca como coitada, como vítima. Então, as crenças limitantes, elas atrapalham muito o crescimento de uma pessoa. Então, você precisa realmente, no processo de cura, o processo de cura é um processo, eu diria assim, muito aberto, né? Ele não é um processo fechado. Quando você realmente quer a cura, você tem que olhar para todas as esferas, né? Todas as esferas. Não é isso? Isso mesmo. Roma, tem aqui, a Roma tá querendo que a gente responda um questionamento anterior. Eu não tenho aqui mais a sua pergunta, Roma. Por favor, consegue escrever novamente aqui, que eu e a Fernanda respondemos a você. Ela poderia responder o meu questionamento anterior, Roma Fepsi. Então, manda a sua pergunta novamente, que a gente responde aqui algumas perguntas que estão surgindo aqui e a gente responde nesse momento. E você já teve dores, você mesmo, você já teve essa experiência de dor na sua vida? Eu já tive, eu trato as minhas dores também, né? Então, eu falo que não adianta só eu orientar os meus pacientes a fazerem, então eu sei muito da importância de eu cuidar. Eu tenho dor na minha cervical, eu tenho alteração degenerativa que a gente fala, né? Então, eu tenho uma protrusão discal e de nada adianta eu orientar todo mundo a se cuidar e eu não me cuidar. Então eu me trato, eu tenho dores e eu vejo muito que essa dor, ela tá muito ligada assim, num período que eu tô mais estressada, que eu tô mais preocupada, a minha musculatura ela retrai muito e a minha cervical responde na hora. Então eu tenho dores também. Muito bem. Ela está perguntando aqui para mim a qual figura familiar está mais ligada às dores. Figura materna? Depende. Há uma corrente de pensamento que atribui metade do corpo representa o pai e metade representa a mãe. De maneira que se você, digamos, nesse lado você quebra um braço, uma mão, quebra um braço, uma perna, ou sente algo nesse lado, se relaciona com a mãe ou com o pai. Isso é uma corrente de pensamento, A dor tem uma relação com a mãe muito grande. Por quê? Porque quando a gente sofre com a dor, a gente quer colo, a gente chora. Então a dor leva a gente também para o estado da mãe, Um pouco de pai, isso nas constelações familiares, respondendo a sua pergunta, Rose, um pouco de pai torna a gente mais forte. Então pessoas que têm uma relação boa com o pai, pessoas que têm uma intimidade, que têm uma honra, que têm uma alegria com o pai, elas têm mais força diante da dor. E pessoas que tiraram o pai da vida e que às vezes baniram, excluíram o pai, que estão só no universo da mãe, pode ter mais dificuldades com a dor. A dor para essas pessoas é mais sensível, dói mais. Mas isso tudo não estou generalizando. Isso é uma forma de ver as dores a partir das constelações familiares. O certo é que com a presença do pai e da mãe, quando a gente está com o pai e a mãe equilibrados dentro de nós, a gente tem mais força para vencer, para seguir adiante. Não é isso, Fê? Isso mesmo. Fazemos as constelações aí na sua clínica também, né? Sim, sim, são encontros muito especiais aqui e que eu gosto muito. E é o que eu falei, tô com muitas saudades desses encontros voltarem a acontecer. Cada grupo, né, de constelação é um grande aprendizado, né?
Então é muito, muito bacana essa reunião que a gente faz. Esse sábado, eu falo que é o sábado mais agradável que eu tenho assim dentro do meu mês em questão de trabalho. É muito gostoso, porque nem parece que é um trabalho, é uma confraternização com todo mundo. Então, muito bom. Muito bem. Tem uma pessoa perguntando aqui que a mãe morreu de câncer, acha que é isso, e que tem medo o tempo todo de morrer também. Esses medos trazem, revelam alguma dor? Vem pessoas com medo aí para o seu tratamento também? Tem. Mas eu acredito muito que assim, quando a pessoa ela chega com medo de repetir o que aconteceu com o pai ou com a mãe. Eu estou até atendendo um caso que está um pouco complexo, porque ela teve uma perda, né, de uma filha que estava em tratamento de câncer. Essa filha acabou falecendo e ela colocou na cabeça que ela também vai falecer desse câncer, porque se a filha dela teve, provavelmente ela vai ter. E aí eu que tenho já um pouco mais de conhecimento da constelação, foi até uma pessoa que eu te indiquei, ela ainda vai te procurar, que ela está no início do tratamento, tem muito uma questão de, por amor à minha filha, eu quero ser igual a ela, né? E aí isso você pode responder de uma forma melhor, mas acontece sim das pessoas virem com medo de sofrer a dor que alguém, algum ente, algum familiar já teve. Fê, salto alto provoca dores, é ruim? O que é que você indica para as mulheres? Deve usar salto alto ou não? Eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio, tá? O salto alto a longo prazo, né? Ela gera, sim, um desequilíbrio muscular, porque muda muito a questão do centro de gravidade. Então, gera alterações posturares importantes, muito encurtamento do músculo da panturrilha. Normalmente, a mulher que fica o dia inteiro de salto muito alto tem muitas dores, né? Na parte de trás, que o pessoal fala batata da perna, e tem dificuldade em alongamento, porque essa musculatura posterior ficou o tempo inteiro em encurtamento e a longo prazo isso vai gerar, sim, alterações tanto para a coluna quanto para os joelhos. Então vai ter alteração e vai ter algum tipo de dor, sim, no futuro. Claro que a longo prazo, não é que você vai usar o salto alto e na outra semana vai ter a dor, não. São pessoas que trabalham de salto, que convivem de salto o tempo inteiro, então pode sim trazer alterações de postura. Existe alguma postura ideal para melhorar a dor na coluna ou para não ter dor na coluna? Ou quando você olha para uma pessoa, você pode dizer assim: essa pessoa é um candidato a ter dor na coluna porque tem a postura ruim. Existe uma postura, existe algo que a gente pode fazer para não ter dor na coluna, por exemplo? Atividade física, né? Um trabalho de ativação muscular. As pessoas costumam procurar sempre que a dor aconteceu. Então, eu costumo muito falar que o preventivo, ele é a melhor forma de tudo, assim. Então, quando eu faço uma atividade física, quando eu trabalho de forma correta, né, o fortalecimento muscular, eu estou gerando uma prevenção, eu estou gerando uma ativação muscular e que vai proteger minhas articulações. Então, realizar, praticar atividade física regularmente, seja uma musculação, seja pilates, o movimento do corpo em si vai ter uma prevenção, trazer uma proteção aí para as articulações, para a postura. Então eu falo, sem dúvida nenhuma, atividade física é o melhor tratamento. E você tem alguma dica além de atividade física para que a pessoa possa ter saúde, possa cuidar de si mesmo? Além de atividade física, o que é que ela pode fazer para que ela possa, digamos, não seguir o caminho da dor, mas ter um caminho de uma vida saudável, tranquila e feliz? Tentar viver o mais leve possível, né? Em que sentido? É uma questão de equilíbrio mesmo. Não pensar 100% em trabalho, pensar em equilibrar a questão de vida pessoal, o lazer, se alimentar muito bem faz uma diferença muito grande. Então, evitar alimentos que geram processos inflamatórios, muita gordura. Então, os alimentos, eles trazem também um equilíbrio muito importante para o corpo. Para a questão de dor, eu sempre falo, procurar um bom nutricionista,
que muitas vezes as dores, né, as inflamações do corpo também está relacionada à questão alimentar. Então, ter esse equilíbrio entre atividade física, alimentação, um bom relacionamento familiar ajuda muito, né? Lazer em geral, procurar fazer o que gosta. Ter esse equilíbrio é o que a pessoa consegue ter uma vida balanceada, uma vida equilibrada, uma vida feliz. Muito bem, nós estamos próximo de acabar nossa live, faltam apenas 3 minutos. E como é que está, para a gente encerrar, como é que está o trabalho na clínica nesse momento? Está tendo atendimento? Vocês estão oferecendo algo para as pessoas fazerem em casa? Como é que está nesse tempo de pandemia o trabalho? Como é que a gente pode se informar? Qual é o telefone que liga? Se a gente quer marcar, como é que faz? Tá. Pode estar entrando em contato, sim, aqui na clínica. A parte de recepção administrativa está funcionando, tá? Então, o telefone é 3327-7883. E aí, o que eu tenho feito? A clínica, ela fechou, né, dentro do período aí que foi determinado, porém, a gente tem muitos pacientes que estão com dores, então os atendimentos emergenciais, as pessoas que estão com dores, elas estão sendo atendidas dentro dos padrões aí que a Organização de Saúde pede, né, com a higienização. Então, é um paciente por horário que está sendo atendido, não está tendo aglomerações, então fazem os agendamentos pelo telefone, entra, vai ser atendido, quando termina. A gente não está mais permitindo que fique muito tempo lá no café, conversando, então essa questão a gente mudou, a gente redirecionou. Também nós contratamos uma empresa que trabalha com biossegurança para estar fazendo alguns ajustes e orientando a gente para que a gente consiga atender de forma mais segura. Então, hoje tem os produtos que a gente usa para estar higienizando toda a maca, higienizando a clínica como um todo, o uso dos aventais descartáveis, né? Então, é um jaleco por atendimento por pessoa. E aí é dessa forma que a gente tem atendido. Então, os atendimentos em sala, acupuntura, o RPG e a terapia de faces, elas estão acontecendo sim, que entra como tratamento de dor. Então, está sendo realizado sim esses atendimentos. Muito bem. O meu cunhado está aqui também, lá da Bahia, dizendo que faz exercício físico. Ele faz exercício físico todos os dias. É um grande exemplo para todos nós. Parabéns. Eu agradeço a todas as pessoas que estiveram com a gente nessa live. Agradeço a você, Fernanda, que aceitou o convite. Que bom que nós estamos aqui juntos falando de algo tão importante para as pessoas. Nesse tempo de pandemia, eu acredito que outras vezes nós estaremos aqui novamente compartilhando esse conhecimento com as pessoas. Eu estou atendendo, fazendo constelações individuais, também com o máximo de cuidado. Nessa semana tem na quinta e na sexta, só entrar no meu site, josefamoraes.com.br. E o tempo está acabando. Muito obrigado a todos. Obrigado, Fê. Um beijo. Beijo, eu agradeço também a presença de todos e se ficou alguma dúvida pode chamar a gente aí que a gente vai respondendo as perguntas, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, um beijo a todos. Um beijo, muito obrigado a todos. Obrigada, Josafá.